Meu nome é Lucas e eu trabalho como assistente de escritório. Minha vida sempre foi muito tranquila, até que há cerca de um ano comecei a perceber algo que me assusta até hoje. Sei que vai soar estranho, mas eu tenho quase certeza de que estou sendo seguido, ou talvez perseguido. Tudo começou de forma sutil. Pequenos detalhes que no início eu achava que eram apenas coincidências. Eu saía do trabalho e sempre que olhava pelo retrovisor do meu carro, parecia que o mesmo carro preto estava me acompanhando. Não era o mesmo modelo, nem algo que eu pudesse identificar claramente, mas a sensação de familiaridade me incomodava. Achei que estava sendo paranoico e ignorei. As coisas realmente começaram a piorar quando certo dia eu estava voltando para casa após um dia cansativo. Era fim de tarde e o sol já estava se pondo. Eu morava em uma rua tranquila, com poucas casas ao redor. Quando estacionei o carro, tive a nítida sensação de que alguém me observava de longe. Ao olhar ao redor, não vi nada além das casas silenciosas, mas algo no ar parecia errado. O vento frio de repente ficou mais intenso e o silêncio do lugar me deixou nervoso. Naquela noite, ao me preparar para dormir, ouvi o que parecia ser passos do lado de fora da minha casa. Pensei que fosse algum vizinho passando, mas os passos continuavam, circulando o quintal, como se alguém estivesse rondando a casa. Fui até a janela e olhei para fora, mas novamente não havia ninguém. Esses ruídos se tornaram mais frequentes. Às vezes eu ouvia sussurros quando estava sozinho em casa, como se alguém estivesse próximo, mas sempre que verificava, não havia ninguém ali. Era como se uma presença estivesse sempre por perto, mas invisível. Uma noite, as coisas ficaram mais estranhas. Eu estava assistindo TV na sala quando percebi algo no canto da minha visão. A sombra de uma pessoa parada perto da janela. Pulei do sofá e corri até lá, mas não havia ninguém. A cortina nem se mexia. Ainda assim, o frio na espinha que senti foi inconfundível. A gota d'água aconteceu uma semana depois. Eu estava voltando para casa tarde da noite. O estacionamento do meu prédio estava vazio, exceto pelo carro preto, que dessa vez estava estacionado a alguns metros do meu. Novamente, a sensação de estar sendo observado me dominou. Saí do carro e apressei o passo até a entrada, mas foi aí que vi algo que me fez congelar. Em cima do meu capô havia um envelope. Abri o papel rapidamente e dentro encontrei uma única foto. Era eu. A foto parecia ter sido tirada do lado de fora da minha casa, no momento exato em que eu olhava pela janela na noite em que ouvi os passos. Meu coração disparou. Quem tirou aquela foto estava ali, naquela mesma noite, a poucos metros de mim. E de alguma forma, eu não tinha percebido. Desde então, os eventos se tornaram mais frequentes. Às vezes recebo mensagens de texto estranhas, sem remetente, apenas com uma frase ou duas, como "eu estou vendo você" ou "você não pode fugir". Os passos ao redor da casa continuam, e o carro preto parece estar sempre por perto, mesmo quando eu tento mudar a rota para despistá-lo. Sei que alguns de vocês podem pensar que estou exagerando ou que é apenas a minha mente pregando peças. Mas honestamente, já tentei de tudo. Chamei a polícia, instalei câmeras de segurança, mudei os horários dos meus trajetos, nada parece funcionar. A presença continua. A sensação de ser observado nunca me deixa em paz. A cada noite, eu durmo com a certeza de que alguém, em algum lugar lá fora, está me vigiando, esperando o momento certo para se aproximar. Eu não sei mais o que fazer, mas uma coisa é certa. Seja quem for, essa pessoa não vai parar. E o pior de tudo é que cada vez mais sinto que estou à beira de algo muito mais sombrio. Algo que não posso controlar. Meu nome é Amanda, e eu sempre fui apaixonada por animais, especialmente por gatos. Há alguns anos desenvolvi o hábito de alimentar gatos de rua que vivem perto do meu prédio. Sempre foi algo que me trouxe paz, mas nos últimos meses, minha vida virou um pesadelo por causa de um perseguidor. Tudo começou de forma bem inofensiva. Eu postava fotos dos gatos que alimentava no Instagram, falando sobre cada um deles, e logo comecei a receber algumas mensagens de seguidores agradecendo pelo que eu fazia. Um desses seguidores, no entanto, começou a se destacar. No início, era só uma pessoa que curtia todas as minhas fotos, comentava com frequência, elogiava meus cuidados com os gatos. Nada demais, né? Pelo menos foi o que eu pensei. Com o tempo, as mensagens começaram a ficar mais pessoais. Ele mandava directs dizendo que adoraria me encontrar pessoalmente para conversar sobre os gatos.
que me achava especial e que sentia que nós dois tínhamos uma conexão. Fiquei desconfortável, mas tentei ser educada e respondi algumas vezes de forma genérica, agradecendo o carinho. A partir daí, tudo começou a piorar. As mensagens ficaram mais insistentes, quase diárias. Às vezes ele descrevia o que eu estava vestindo no dia anterior, ou comentava sobre os lugares onde eu costumava passear com meus gatos. Foi nesse momento que percebi que ele não era só um seguidor normal. Ele estava me observando de perto. Comecei a ignorar as mensagens, mas isso só parecia irritá-lo. A frequência aumentou e o conteúdo começou a ficar mais estranho. Esses ruídos se tornaram mais frequentes. Às vezes eu ouvia sussurros quando estava sozinho em casa, como se alguém estivesse próximo, mas sempre que verificava, não havia ninguém ali. Era como se uma presença estivesse sempre por perto, mas invisível. Uma noite, as coisas ficaram mais estranhas. Eu estava assistindo TV na sala quando percebi algo no canto da minha visão. A sombra de uma pessoa parada perto da janela. Pulei do sofá e corri até lá, mas não havia ninguém. A cortina nem se mexia. Ainda assim, o frio na espinha que senti foi inconfundível. A gota d'água aconteceu uma semana depois. Eu estava voltando para casa tarde da noite. O estacionamento do meu prédio estava vazio, exceto pelo carro preto, que dessa vez estava estacionado a alguns metros do meu. Novamente, a sensação de estar sendo observado me dominou. Saí do carro e apressei o passo até a entrada, mas foi aí que vi algo que me fez congelar. Em cima do meu capô havia um envelope. Abri o papel rapidamente e dentro encontrei uma única foto. Era eu. A foto parecia ter sido tirada do lado de fora da minha casa, no momento exato em que eu olhava pela janela na noite em que ouvi os passos. Meu coração disparou. Quem tirou aquela foto estava ali, naquela mesma noite, a poucos metros de mim. E de alguma forma, eu não tinha percebido. Desde então, os eventos se tornaram mais frequentes. Às vezes recebo mensagens de texto estranhas, sem remetente, apenas com uma frase ou duas, como "eu estou vendo você" ou "você não pode fugir". Os passos ao redor da casa continuam, e o carro preto parece estar sempre por perto, mesmo quando eu tento mudar a rota para despistá-lo. Naquele momento eu soube que estava em sério perigo. Fui à polícia, mas eles não puderam fazer muita coisa além de registrar a queixa. Instalei câmeras de segurança e parei de sair à noite. Parei até de alimentar os gatos, algo que partiu meu coração, mas eu não podia arriscar. Mesmo assim, as mensagens não pararam. Outro dia, ele mandou uma foto minha tirada do lado de fora do meu prédio. Na foto, eu estava olhando para o horizonte, completamente alheia ao fato de que ele estava ali, me observando. Eu me sinto vigiado o tempo todo agora. Não importa para onde eu vá, tenho a sensação de que ele está sempre por perto, esperando, planejando. Desde que isso começou, minha vida virou um pesadelo. Cada som fora do lugar me faz pular de medo. Cada notificação no meu celular me faz arrepiar. Sei que ele está por aí, e o que ele fez ao gato foi só o começo. Não sei o que mais ele é capaz de fazer. Mas sinto que, se eu não tomar cuidado, ele pode chegar ainda mais perto. E o pior de tudo é que agora, sempre que olho pela janela, tenho a sensação de que alguém está me observando. Ele está por perto. Sempre por perto. Meu nome é Larissa e eu sou cantora iniciante. Sempre amei cantar, desde pequena, e recentemente comecei a me apresentar em bares e casas de shows menores na minha cidade. Compartilho minha jornada nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde posto vídeos das minhas apresentações e interajo com os meus seguidores. Mas o que deveria ser uma experiência positiva e empolgante acabou se transformando em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou de maneira bem inocente. Um seguidor começou a curtir e comentar em praticamente todas as minhas postagens. Ele dizia coisas como: "Você tem uma voz incrível e estou sempre na primeira fila te apoiando." A princípio achei legal. Afinal, quem não gosta de receber elogios, né? Mas com o tempo, as mensagens começaram a ficar mais frequentes. Diariamente ele mandava directs, falando sobre como ele estava me acompanhando desde o início e como acreditava no meu sucesso. Eu tentei ser educada, respondendo algumas vezes com um simples "obrigada." Mas logo percebi que ele estava obcecado. As mensagens, que antes eram elogios sobre meu trabalho, começaram a se tornar mais pessoais. Ele dizia coisas como: "Eu te conheço melhor do que você imagina, e nós fomos feitos um para o outro." O desconforto começou a crescer dentro de mim.
Bloqueei o perfil dele algumas semanas depois, mas isso não o impediu. Ele simplesmente criava novas contas e continuava me mandando mensagens. Às vezes, ele descrevia com detalhes o que eu tinha usado no show da noite anterior, ou me dizia que tinha adorado o lugar onde eu fui almoçar, mesmo que eu não tivesse postado nada sobre isso. Foi aí que eu percebi que ele não estava só me acompanhando online. Ele estava me seguindo na vida real. Certa noite, após uma apresentação em um bar, estava me preparando para ir embora quando recebi uma mensagem direta no Instagram. O remetente? Mais uma vez, ele. A mensagem dizia: "Amei sua performance esta noite. Você estava linda com aquele vestido vermelho." Naquele momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não tinha postado nenhuma foto ou vídeo do show ainda, mas ele sabia exatamente o que eu estava vestindo. Comecei a me sentir apavorada, olhando ao redor, tentando ver se alguém me observava. Fui para casa rápido, trancando todas as portas e janelas. A partir daí, minha rotina mudou completamente. Comecei a evitar sair sozinha, parei de responder a mensagens no Instagram e comecei a limitar minhas publicações. Mas o perseguidor não desistiu. Algumas semanas depois, recebi um presente inesperado. Era uma caixa entregue na minha porta, sem remetente. A princípio, pensei que fosse algum presente de um amigo ou até de um fã, algo inofensivo. Quando abri a caixa, no entanto, encontrei algo que me fez gelar por dentro. Um pedaço do meu vestido vermelho, o mesmo que eu havia usado naquela noite em que ele disse ter me visto. Junto com um pedaço de tecido, havia um bilhete escrito à mão. "Agora você sabe que estamos conectados para sempre." Senti como se estivesse sendo sufocada pelo medo. Chamei a polícia, mas eles disseram que, sem provas concretas, não havia muito que pudessem fazer. Meus amigos sugeriram que eu parasse de me apresentar por um tempo, que tirasse um tempo para mim, mas cantar é tudo o que eu sempre quis fazer. Mesmo com o medo me dominando, continuei me apresentando, embora nunca mais tenha conseguido relaxar completamente no palco. O ponto alto do terror aconteceu em uma noite chuvosa, depois de mais uma apresentação. Estava no camarim arrumando minhas coisas quando meu telefone vibrou. Outra mensagem dele, mas dessa vez o tom era diferente. Ele dizia: "Estou te esperando lá fora. Finalmente vou te ver de perto." Senti um pânico profundo. Não sabia o que fazer. Chamei um amigo para me buscar, mas a sensação de ser observada, de que ele estava lá fora, esperando por mim, foi insuportável. Saí correndo do bar, olhando para todos os lados, mas não vi ninguém. Cheguei em casa em estado de choque, e desde então essa sensação não me deixou. Mesmo hoje, depois de meses sem receber mensagens, o medo continua. A sensação de que ele ainda está por aí, esperando o momento certo para aparecer, nunca me abandonou.